Gerson, o que deu para trabalhar após esse jogo contra o Brasil de Pelotas? Teve ontem à tarde, agora de manhã, visando o Internacional. E se o time pode ter uma mudança no esquema, ter mudanças para enfrentar a equipe de Porto Alegre? Bom, primeiro que não dá para trabalhar praticamente nada, né? Então, treino da pós-jogo, para quem sabe como é que funciona o futebol, é recuperação, os atletas nem pegam na bola. Então, você não tem nada para fazer com aqueles que jogaram, os demais sim. E hoje muito pouco, né? Porque a gente já tem uma viagem, um jogo amanhã, tivemos um jogo aí a menos de 48 horas, então mais ajustes, mais dentro do vestiário, em organização, em assimilação da estratégia de jogo, para poder executar sim aí amanhã, né? A gente executar dentro da partida, mas em termos de treinamento de campo, muito pouco se pode fazer, não só o Caxias, né? Internacional também, todos os clubes, porque é um prazo muito curto de um jogo para outro, isso não é desculpa, e a gente só não consegue trabalhar algumas coisas que seriam importantes, né? Principalmente nesse momento em que a gente vem sofrendo defensivamente e precisa de correções, né? Seria melhor você ter aí uma semana inteira para poder trabalhar bem no campo, mas não temos que arrumar a solução, né? Em vez de ficar argumentando uma ou outra coisa. E é o que a gente fez. Mostramos hoje uma conversa longa com os atletas dentro do vestiário, em termos de posicionamento, em termos de correções do que vem acontecendo, e que nós precisamos, né, estancar isso, né? Principalmente a nível de tomar gols, né? A gente vem sofrendo muitos gols e proporcionando outras situações também para os adversários. É claro que a gente teve inúmeras situações, mas você nem sempre consegue fazer aproveitar as oportunidades que você tem. Então a gente precisa corrigir o sistema defensivo, reposicionar, trocar atletas, para que a gente possa melhorar e ir para Porto Alegre, fazer um jogo competitivo e voltar com pontos, né? O nosso objetivo é esse. O Caxias sempre vai jogar para ganhar, mas a gente sabe que é difícil, o adversário tem uma qualidade muito grande, né? Tem muito potencial, mas a gente vai buscar pontos. Não der para ganhar, nós precisamos trazer no mínimo um para voltar a pontuar, já que perdemos pontos em casa. Em cima disso e das estratégias para esse jogo, Gerson, a gente sabe que o Internacional tem uma postura diferente em casa, o Cudê tem um time bem intenso e também está precisando de resultado depois de uma derrota contra o Guarani, né? Que postura você acredita que deve ter o Caxias para esse jogo no Beira-Rio diante desse adversário? Sem dúvida, são fatores que nós já sabemos da dificuldade que teremos. Então passa primeiro por a gente estar mais próximo na marcação do nosso adversário, né? Não dá para uma equipe que tem qualidade, como você falou, tem um modelo de jogo bem definido e que vem utilizando isso, né, com atletas, né, mais recuperados, né, em termos, né, das equipes, não só do Caxias, mas as outras que enfrentam o Internacional também. Tá conseguindo rodar bastante o elenco no início da competição, e isso deixa um pouquinho mais de gás, né, um pouquinho mais de intensidade para poder em casa fazer jogos mais intensos. E a gente tem que neutralizar isso, né, estando um pouquinho mais perto, a marcação mais ajustada, né? A gente às vezes tem alguns jogadores num posicionamento, mas sem a característica de fazer essa pressão sem a bola, de encurtar, de tirar o espaço. E no jogo de amanhã nós precisamos fazer isso para poder tirar um dos pontos fortes da equipe do Internacional. Sem o Dudu Mandai, o Matheus Rocha pode entrar na lateral direita, ou o César Henrique? O que você está pensando nessa posição? Não, nós temos duas possibilidades, né? E nós vamos ter que improvisar, porque não temos um jogador da função. Então, ou vamos colocar um lateral direito para fazer a função, ou vamos deslocar um zagueiro para ali. Então, já tenho a minha definição, mas só vou passar depois que passar para os atletas, né? Eles também não sabem que vai jogar. Mas eu já defini, já montei aquilo que eu penso para o jogo, e é uma das duas possibilidades. Não tem muita coisa diferente de fazer, não tem como colocar o Galvão, por exemplo, para jogar de lateral esquerdo, um jogador que já fez a função, mas aí a gente perde um jogador importantíssimo dentro da estrutura da equipe no meio campo. Então vamos improvisar ali, e contamos já com o retorno do Galvão para que ele possa, dentro da função dele, render aquilo que a gente sabe que ele vem rendendo, principalmente aí no início do campeonato.
Pois é, sobre o Galvão, você então conta com ele, se recuperou bem para esse jogo e ele pode ser utilizado também em outra função, já que ele vinha atuando de uma forma diferente nessa temporada, mas é um jogador que já exerceu outras funções no meio de campo, especialmente na temporada passada. Não, é um jogador versátil, como eu falei, inclusive até de lateral esquerdo ele jogou lá contra o Brasil ano passado e deu conta do recado, mas eu pretendo utilizar ele no mesmo posicionamento que ele vem correspondendo e vem tendo boas participações. Eu acho que ali ele consegue render mais, é aquilo que eu consigo tirar mais dele e que ele consegue mais entregar naquela função. Então nós temos que ajustar as outras funções, né, que ainda não estão encaixadas, não estão legais, e aquelas que estão indo bem a gente tem que dar manutenção e seguir para que a equipe possa também ter essa evolução. E sobre a zaga, sem o Dirceu, pode ser o César Henrique também, o zagueiro, ou daqui a pouco o Alisson voltar ao time? O que você está pensando no sistema defensivo sem o Dirceu? O Alisson retorna, né? É um jogador pelo lado direito que iniciou a competição e teve uma sequência desgastante aí, mas é um jogador que tem total confiança. Eu sei muito bem o que ele pode entregar dentro das funções e da estratégia para esse jogo que nós vamos ter. Então ele retorna sim para ter mais uma oportunidade e a gente espera poder, né, consolidar a nossa defesa, que a gente possa evoluir, não só os zagueiros, mas todo o sistema defensivo, laterais, volantes, jogadores que fazem parte dessa organização, para que a gente não sofra tanto, nossa defesa não fique tão exposta. Passa muito pelo meio, né? A gente está mais ajustado no meio, não está tão distante, não está tão baixo. Às vezes a gente pensa que voltando para marcar, é uma cobrança que eu tive com os atletas, né, que voltar é marcar, e às vezes o marcar não é voltar, o marcar é você subir a marcação, né, você encurtar o espaço do adversário e não se proteger e entrar para dentro da nossa área, às vezes quando não precisa, e acabar dando um espaço, gerando um espaço no meio campo, que é onde que geralmente as partidas são decisivas, né, decididas, né, no setor de meio campo, aquela equipe que consegue ter o controle do jogo, né, consegue neutralizar o adversário por esse setor, geralmente tem um êxito ou triunfo na partida. Sobre o meio-campo, a gente fala muito da questão da marcação, mas também na armação, porque são atletas com características diferentes, por exemplo, o Peninha e o Tomás Bastos, e tem a questão da recomposição, que é importante também, porque o sistema defensivo passa por isso também, né, pela marcação na frente, né? Como é que está essa disputa, como é que você vê essa situação da armação do time? Eu vejo que quando a gente, né, atua com dois atacantes do lado, como foi o caso na última partida, com o Feijão e com o Gabriel, né, a gente acaba sofrendo muito nessa recomposição por característica, né, de atletas. Tanto o Thomas como o Peninha entregam muito com a bola no pé para a gente, são jogadores extremamente de extrema qualidade e que são decisivos, né? O Peninha mais uma vez deu assistência no jogo. Thomas já fez gol na estreia. Então são jogadores decisivos, que têm um poder de decisão, de criatividade, né, acima da média, mas a gente acaba sofrendo um pouco, né, no setor de meio, quando a gente acaba perdendo a bola. Então é uma coisa que nós já estamos repensando, né, dentro da estratégia de jogo, quando utilizar talvez dois jogadores de velocidade pelo lado, a gente tem que preencher um pouquinho mais o meio, né, com um jogador que tenha essa recomposição e que faça isso mais naturalmente. Não falta... O Peninha, em alguns momentos do jogo, até veio e auxiliou na marcação e conseguiu roubar uma ou duas bolas, né? Não falta entrega, não falta comprometimento. É característica mesmo de não ter um poder de marcação maior, né, e que em alguns momentos acaba fragilizando todo o nosso setor, mas nós estamos buscando alternativas para isso, para poder contar com a qualidade que esses jogadores têm, que eles podem nos entregar e já vem demonstrando isso, e quando eles estiverem em campo sem a bola, a gente conseguir fazer umas correções aí para ficar um pouco mais protegido.